onde nós vamos falar sobre oração. Deus quer falar ao nosso coração, quer falar à nossa vida, quer falar contigo, quer falar comigo. Ele quer abençoar o nosso coração. E eu tenho certeza que esse tempo é um tempo de crescimento para nós outros. Hoje nós ministraremos ao seu coração aquilo que ministramos ao coração do povo da manhã, aqueles que vêm no culto da manhã. Eu quero hoje falar sobre, e nós vamos nos deter aqui nesse assunto, e a turma que está pregando comigo ali, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 11, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você acompanha, caso contrário, você vai poder acompanhar aqui, ou na sua Bíblia, no seu celular, no seu aplicativo, não sei como é que você vai fazer, ou então você vai poder acompanhar aqui pelo nosso telão. Lucas 11, do verso 1 ao verso de número 4, diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, e tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos, os discípulos dele. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos o pão nosso de cada dia, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos todos os que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação. Amém. O texto começa dizendo, deixa no verso 1, por favor, Douglas. O verso 1 diz que certo dia estava Jesus fazendo o quê, gente? Ele estava fazendo o quê? Orando. Eu queria que você pensasse comigo, se o nosso Senhor Jesus estava orando, e ele orava, imagina eu e você, como que a gente não deve fazer? Se o nosso Senhor tinha o hábito de orar, eu e você também precisamos criar esse hábito na nossa vida. Não me responda, você ora? Não me responda. De 1 a 10, que nota você daria para a sua vida de oração? De 1 a 10. Se você me dizer, pastor, 8,5, ó, joia. 9,5, pastor, eu sou 10. Olha, glória a Deus. Agora, se você me dizer 5, nós vamos ter uma aula de recuperação depois do culto. E você pode ficar por aqui. Nós vamos ter uma aula abençoada aqui. Mas que nota a gente daria para a nossa vida de oração? Qual a nota que nós daríamos? Como é que a gente se avalia na nossa vida de oração? Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. E tendo terminado o seu tempo de oração, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Que humildade, gente. Senhor, nos ensina a orar. Ensina a gente a orar como João Batista ensinava os seus discípulos. A gente precisa aprender a orar contigo. O Senhor nos ensina? E prontamente Jesus disse: olha, então vocês vão orar dessa maneira. E aí Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é uma reza. A oração do Pai Nosso, ela contém princípios nele. Há princípios aqui. E muitos princípios. Princípios que nós deveríamos aplicar no nosso viver. Mas hoje eu não vou falar sobre a oração do Pai Nosso. Mas eu quero falar sobre os benefícios de uma vida de oração. Chama-nos a atenção o pedido desse discípulo. Porque o discípulo diz: Senhor, nos ensina a orar. A gente quer aprender a orar. Aliás, os discípulos, eles fizeram alguns questionamentos importantes. Um dia, eles falaram a Jesus assim: Jesus, aumenta-nos a fé. Jesus havia dado um ensino sobre o perdão. E aí os discípulos disseram: Senhor Jesus, a gente quer que o Senhor nos aumente a fé para viver esse negócio que o Senhor está falando para a gente. Porque eles se sentiram desafiados a viverem da maneira que Jesus estava propondo. E a vida que Jesus propõe, gente, é um desafio. A vida que Jesus propõe é um desafio. E é por isso que Jesus diz: estreito é o caminho que conduz à vida e pouca gente entra por ele. Largo é o caminho que leva à perdição e muita gente entra por ela. Por quê? O Evangelho, ele é o quê? Ele é um desafio. Aquilo que Jesus nos propôs é um desafio. Então, esse discípulo aqui nos chama a atenção porque ele diz: Senhor, nos ensina a orar.
Na verdade, os discípulos já sabiam que o segredo de Jesus era a oração. A oração estava patente no ministério de Jesus. A oração estava patente no ministério de Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus, ele se retirava para ficar num lugar deserto, ou seja, para ficar sozinho para orar. Ele tinha o hábito de fazer isso, era um hábito. A gente não tem alguns hábitos na vida? Um dos hábitos que nós temos: água. Todo mundo aqui toma água. Se você diz para mim, não, pastor, eu não bebo muita água, não, você está fazendo mal ao seu corpo. Você está fazendo mal aos seus rins. Você e eu, nós precisamos nos hidratar. A hidratação, ela faz parte da nossa vida. A gente precisa de água. No inverno, a gente toma pouca água, não é isso? No inverno, a gente precisa se policiar um pouco mais. Há uma grande probabilidade de no inverno, a gente se desidratar um pouco mais. Sabe por quê? Porque a gente não sente necessidade de tomar água. Por causa do clima frio. No verão, a gente toma água a rodo. Por quê? Porque nós estamos eliminando o líquido do nosso corpo através do tempo quente, aí o suor e o corpo então joga o líquido para fora e a gente sente o desejo e a vontade de tomar água. Mas se você toma água só quando você está com muita sede, você já está desidratado. Você não precisa tomar água quando você tem sede. Você precisa hidratar o corpo de tempos em tempos ou de horas em horas. Isso são os profissionais que dizem. Na vida espiritual, gente, é a mesma coisa. A oração é como a hidratação do nosso espírito e da nossa alma. A oração nos hidrata. A oração, ela hidrata a nossa vida espiritual. Ela hidrata a nossa vida. A verdade é que os discípulos sabiam que o segredo de Jesus era isso. Jesus, ele orava. Jesus, ele se hidratava espiritualmente falando. É possível, minha gente, eu quero que você pense sobre isso. É possível que alguém que pregue muito, que cante muito, que ensine muito bem, é possível que essa pessoa se desvie da fé. Mas uma pessoa que ora, uma pessoa que busca a Deus, é quase impossível que ela desvie da fé. A oração nos mantém. A fé vem pelo ouvir a palavra, e essa fé vai me levar à oração. Essa fé vai me levar à dependência de Deus. Essa fé vai me levar a depender de Deus. É impossível que alguém que mergulhe em uma vida sincera de oração, ela se desvie da fé. Porque se você mergulha numa vida sincera de oração, você vai crescer espiritualmente. Você vai avançar espiritualmente. A propósito, gente, o que é oração? Oração é o quê? Oração é falar com Deus. Oração é isso. Eu falo com Deus. A oração não é um monólogo. A oração é um diálogo. Não é monólogo. O monólogo é onde só uma pessoa fala. Mas Deus, Ele não estabeleceu a oração só para a gente falar ou só para Ele falar. Mas Ele estabeleceu a oração para que houvesse um diálogo entre nós. A oração é uma bênção. A oração, ela é o oxigênio da nossa alma. Se faltar oração, vai faltar vida. Se faltar oração, vai faltar pensamentos adequados. Se faltar oração, vai faltar palavras adequadas. Se faltar oração, vai faltar tudo. Orar é falar com Deus. Quando eu oro, eu converso com Deus e Deus fala comigo. Mas muitas pessoas também pensam, pastor, como que eu devo orar? Como que eu devo orar? O que eu devo falar na minha oração? Querido, a oração é uma conversa. Há dias atrás, uma pessoa muito angustiada me procurou. Mas muito angustiada pelo que ela estava vivendo. E aí, ela chegou-se a mim, ela disse, olha, eu estou muito angustiada por causa... Aí ela colocou a situação diante de mim. E eu disse, você tem razão em tudo que você está falando. Você já falou com Deus sobre isso? Ela falou assim, eu nem consigo. Eu falei, mas como que você não consegue falar com Deus se você está falando comigo? Por que não falar isso para Deus? E eu dei uma dica para ela, eu falei, olha, Deus pode responder melhor você que eu. Deus vai poder responder você de uma maneira muito mais eficaz, muito mais abençoada. Por que você não fala com Deus sobre isso? Por que você não conta para Deus o que está no seu coração? Isso é oração, gente. As palavras que você vai usar,
Isso daí independe. Porque na grande verdade, algumas pessoas pensam que tem uma forma a oração, né? Não, quando nós oramos, a gente precisa deixar a voz bem grave, dizer, ó Deus do céu, da terra, do mar, Deus isso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não, você tem que orar do teu jeito, com as suas palavras, em nome de Jesus. Deus ele vai entender cada oração. Deus ele vai entender cada palavra que vai até ele. Um dia uma pessoa dizia assim para mim, pastor, eu não concordo quando vocês chamam Deus de você. Eu falei, mas a gente chama Deus de tu. Tu, ó Deus, você, ó Deus, é a mesma coisa. Isso é o nosso português. Quando eu chamo, se alguém chama Deus de você, ele não está sendo desrespeitoso. Ele está dizendo tu, ó Deus. É que soa aos nossos ouvidos diferente, mas ela está falando. E as pessoas vão colocando, gente, uma série de situações que vão sendo empecilhos para que ela busque a Deus. O formalismo vai matando a pessoa. Formalismo religioso. Eu mesmo, todas as vezes que oro, eu tenho o hábito, desde garoto, de, nas minhas orações, me reportar a Deus como meu Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, sempre o Senhor está na frente. Eu tenho essa mania de orar assim. Agora, tem gente que ora diferente, mas você tem que entender uma coisa, que é importante que a gente ore. E a Bíblia fala muito sobre a necessidade de abundarmos em oração. Você precisa, sabe, deixar sua alma respirar, deixar o seu coração diante de Deus respirar. Querido, vamos a alguns versos importantes agora. Efésios 6, verso 18. Veja o que diz Efésios 6, 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Veja 1 Timóteo 2, verso 8. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tessalonicenses 5, 17. Orem continuamente ou orem sem cessar. Você viu aí? Orem no Espírito em todas as ocasiões. Orem em Espírito em todas as ocasiões. Orem no poder do Espírito em todas as ocasiões. Querido, você pode andar pelas ruas de olhos abertos, atento a tudo que está acontecendo e dentro de você orando. Você pode. Esse texto aqui não está falando para você andar na rua de mão levantada, ó meu Deus, meu Pai, meu Rei, meu Senhor. Não, não é nada disso. Ali está falando para você orar continuamente. Você está dirigindo o teu carro, ore. Você está caminhando, ore. Você está na academia, se exercitando, ore. Ore dentro de você. Crie uma atmosfera de bênção em torno de você. Ore. Como que está a sua vida de oração? Orem no Espírito em todas as ocasiões. Eu quero que as pessoas orem em todo o lugar. Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentações. Está vendo como a oração nos guarda? E por fim, lá em Tessalonicenses 5,17, orem constantemente. Eu gosto dessa palavra, orar constantemente. O que é constância? Constância é manter a pegada. Sabe, mantenha a pegada. Vamos manter as coisas, porque a gente tem o hábito de começar muito bem, e aí a gente vai relaxando. Você vai relaxando, a pessoa começa bem. Ela começa tudo e não termina nada. E a gente precisa ter constância. Constância é manter a pegada, é manter o nível. Isso é constância. E é isso que Deus quer. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, 58, Paulo ele diz assim, sejam abundantes e constantes na obra de Deus. Constância. Constância é se manter. Não é altos e baixos, baixos e altos, altos e baixos e altos. É constância, ó, é se manter aqui, ó. Haverão situações para você vacilar, mas você não vai vacilar. Você vai permanecer constante. Então, gente,
Nenhuma pessoa é maior do que a sua vida de oração. Nenhuma pessoa é maior do que a sua vida de oração. Então a gente precisa exercitar isso a cada dia. A oração precisa ser como a água que a gente bebe para hidratar o corpo. A gente precisa melhorar nisso. E eu não quero só falar da importância da oração com você. Porque a gente sabe que a oração é importante. Ninguém aqui tem dúvida disso. Pastor, a oração é importante, está todo mundo dizendo isso. Querido, até os médicos dizem isso. Os médicos dizem que os pacientes que oram, eles têm um tratamento mais eficaz. Porque a oração mexe com a fé. Mexe com a gente. Então, a oração, ela é importante. Mas não é só sobre a importância da oração que eu quero falar com você. Mas eu quero falar com você, a partir de agora, dos benefícios de uma vida de oração. Todos nós aqui trabalhamos com a recompensa. Todos nós trabalhamos com a recompensa. Tudo que a gente faz nessa vida, a gente de uma maneira inconsciente, a gente espera a recompensa. É inconsciente isso. A gente sempre espera uma recompensa. Ou seja, um bom comportamento, ele vai trazer uma recompensa boa para a minha vida. E a gente não tem o bom comportamento só pelo bom comportamento. Às vezes a gente tem o bom comportamento por causa dos resultados do bom comportamento. Por que a gente escolhe certo? Porque a gente sabe que as escolhas certas abençoarão a gente em algum momento. Então a gente escolhe certo, é meio inconsciente, você está vendo? Você faz o certo até de uma maneira inconsciente. Você trabalha todos os meses e no final do mês você recebe o salário. O salário é a recompensa pelo que você fez. O salário é a recompensa por tudo aquilo que você executou. Você recebe para resolver problemas. Você resolve problemas e recebe o salário. Isso é uma recompensa. Então você está sempre recebendo a recompensa por algo que tu faz. E a oração também, ela traz benefício, gente. E vamos pensar rápido sobre isso aqui. Primeiro benefício da oração. Quem ora mais, cansa menos. Quem ora mais, cansa menos. Para explicar bem isso para você. Se você é uma pessoa que faz musculação, e tem a sua musculatura fortalecida, o que vai acontecer com você naturalmente? Você vai ter menos dor no teu corpo. Você vai ter menos dor no teu corpo. Por que você vai ter menos dor? Porque você está com a sua musculatura fortalecida. Quando você vai ao médico porque você está com uma dor na coluna, há dias atrás eu estava com muita dor na coluna. Os médicos me trataram a dor, mas disseram para mim, pastor, musculação. Pastor, pilates. Pastor, e falaram de tudo isso comigo. E assim que a dor passou, eu comecei a me tratar com respeito a isso. Fortalecer minha musculatura. Por quê? Porque eu sei que isso vai trazer benefício para a minha vida. A oração é a mesma coisa. Quem ora mais, cansa menos. Sabe por que tem gente que está extremamente cansada? Porque não está orando. Ninguém jamais trabalhou como Jesus, gente. Jesus trabalhou muito. Jesus, em 3 anos, ele revolucionou o mundo. E enviou 12. E dos 12, 70. Dos 70, 120. Dos 120, 500. E por aí foi. Ele foi só levantando discípulos. Em 3 anos ele trabalhou muito. Mas ainda assim, olha o que ele disse para nós. Aqui em Mateus 11, do 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ninguém trabalhou como Jesus, mas Jesus convidou todo mundo que estava cansado para ir a Ele. Sabe por quê? Porque Ele orava. Jesus orou e ensinou para a gente sobre a oração. Ensinou para nós que nós deveríamos crescer em oração. Você sabe que uma das coisas que o diabo tenta fazer, o diabo tenta encher a sua vida de atividades para que você não tenha tempo para buscar Deus. O diabo tenta encher a nossa vida de atividades.
E ele faz isso de uma maneira muito sorrateira, que você nem percebe que é ele que está intervindo na sua agenda. Você nem percebe, você não tem mais tempo para nada. E aliás, eu queria dizer para você uma coisa sobre o tempo. O tempo é igual para todo mundo. O que vai estabelecer tempo ou não para a nossa vida é a prioridade que a gente tem. Se a gente dá prioridade a isso na nossa vida, então a gente vai ter tempo para isso. Quando alguém diz para você, eu não tenho tempo, é porque ela não tá estabelecendo, ou então ela não acha aquilo que você está dizendo tão importante para ela. Porque quando a gente acha algo importante, a gente arruma um tempo para isso. E o diabo tenta encher a nossa agenda para que a gente não tenha tempo para orar. Quem ora tem mais disposição. Se você começar a exercitar a oração na sua vida, você vai ter mais disposição e você vai cansar menos. Você vai cansar também, mas você vai cansar menos. Você vai ter que descansar, mas você vai cansar menos. Quem ora mais tem mais disposição. Você sabia que a igreja no geral, eu não estou falando da igreja local, a igreja no geral está cheia de gente inconstante. E por que tem tanta inconstância? Por falta de oração, gente. A falta de oração. A oração que nós fazemos aqui coletivamente é importante? Claro que ela é importante, claro que ela é uma bênção para a nossa vida. É muito importante você estar aqui, é muito importante você estar presente nos cultos, é muito importante você estar na comunhão da igreja, é muito importante você estar junto com outros irmãos. Claro que é importante, mas isso não substitui a vida individual de cada um aqui. Isso daqui não substitui o nosso quarto lá em casa. Isso daqui não substitui o nosso lugar de oração em casa. Isso daqui não substitui o lugar que a gente estabeleceu como nosso quarto de guerra. Sabe o quarto de guerra? Aquele lugar que você guerreia, aquele lugar que você ora, aquele lugar que você declara e profetiza e chama a existência para a sua vida, aquilo que Deus disse. Sabe aquele quarto que você resolve situações em oração? A oração de um justo, diz a Bíblia, ela pode muito em seus efeitos. Pode muito. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, a igreja, ela tem muita gente inconstante, por quê? Porque está faltando oração. E se está faltando oração, está faltando combustível. Se faltar combustível no seu automóvel, ele vai parar. Só isso. Ele vai parar. E se ele parar, você vai ter uma série de outros problemas com ele, que é bem possível que tenha. Eu não sou mecânico não, mas é bem possível que você tenha. Porque você deixou o combustível acabar. Quando lá você está andando com o seu automóvel e uma luz estranha liga no painel, o que você faz? Você para o carro. Se você não tem noção do que aquela luz quer dizer, você para o carro. Alguns ligam para o seguro, ligou aqui, o meu painel acendeu uma determinada luz aqui, eu não sei exatamente o que é, eu não vou fazer nada. Porque você tem a preocupação com aquele bem que você adquiriu. E a nossa vida espiritual? E a nossa vida com Deus? E a nossa vida com o Senhor? E a nossa vida de oração? Oração é o combustível da sua vida, é o combustível da minha vida. A oração é o combustível da nossa existência. Crente que não ora, ou pessoas que dizem acreditar em Deus que não oram, elas vivem parando e precisam ser empurradas. A gente não vê mais isso. Hoje é difícil você ver alguém tendo que empurrar um carro por aí afora. É difícil. Eu já vi mais lá na minha juventude. Hoje não, hoje os carros estão mais modernos, eles nem param mais. Mas antigamente a gente via empurrando os carros para pegar no tranco. Os carros mais modernos você não pode nem pensar em fazer ele pegar no tranco. Porque ele vai dar problema. Vai dar um problema pior. Então você não pode mais. Mas tem gente que só pega no tranco. Pega no tranco. Você tem que empurrar ele para ele pegar. Você tem que empurrar ele uns 100 metros para ver se ele vai. E querido, quem ora mais cansa menos. Olha que benefício especial. Olha que benefício. Por que não orar então? Quem ora mais também, sabe o que acontece? Ele tem força para vencer as dificuldades. Quem ora mais, ele consegue vencer as dificuldades. Alguém disse que quem se ajoelha diante de Deus, não se ajoelha diante de dificuldades. Quem se ajoelha diante de Deus, não se ajoelha diante de dificuldades.
Porque Deus o fortalece. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 40, do verso 29 ao 31. Olha o que diz. Ele, o Senhor, o nosso Deus, Ele fortalece o cansado. Ele dá vigor ao que não tem força nenhuma. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que buscam a Deus, aqueles que oram a Deus, aqueles que se curvam diante de Deus, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A regra aqui é a seguinte: quanto maiores as batalhas, maiores as orações. Quantos maiores as dificuldades, maiores a oração. Gente, o nosso arqui-inimigo, o diabo, ele fica estressado com o crente que ora. Porque crente que ora não desiste. Crente que ora não para. Eu tenho histórias aqui dentro, histórias e testemunhos abençoados de pessoas. Histórias de pessoas abençoadas que não param. E quem ora tem mais força para vencer dificuldade. Você quer vencer as dificuldades que a vida lhe prega? Ore. Ore. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam e buscam a Deus, renovam as suas forças. Um crente em Jesus, aquele que segue a Deus e que intensifica a sua vida de oração, ele vence as batalhas. Ele vence. Há muitas batalhas na nossa vida que o nosso arqui-inimigo acha que venceu. Você lembra da história de Jó? O diabo achava que Jó ia ceder. Que Jó ia ser derrotado, que Jó ia se voltar contra Deus. Mas você viu o que aconteceu? O Jó, no meio de todas as batalhas que ele viveu, ele levantou a mão para o alto, ele buscou a Deus e ele disse: Deus, eu sei que o Senhor vive, eu sei que o meu Redentor vive e por fim Ele vai me abençoar. E ele se levantou, se ergueu diante de tudo aquilo. Aí eu te pergunto, como é que você está se portando? Se quem mais ora tem mais força para vencer as dificuldades, e você está querendo força para vencer todas as coisas, está à sua disposição essa força, é você orar, é você buscar a presença de Deus, é você falar com Deus. Quem ora tem mais força para vencer a dificuldade. Quem ora também, ele produz muito mais. Você quer produzir com a sua vida? Você quer produzir com mais força? Você quer produzir com mais resistência? Você quer produzir de uma maneira melhor? Ore. Olha o que diz Eclesiastes 10:10. Olha isso. Ouça. Se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Segura esse verso aí. Olha o que ele está dizendo. Se o machado está cego, sabe quando a nossa vida fica cega? É quando a gente não ora. Quando a gente não ora, a gente fica cego. E é por isso que às vezes a gente responde como responde, fala como fala, pensa como pensa e age como age. É por isso que às vezes você vê algumas ações que você fala: pera lá, essa ação não tem juízo não. Essa palavra não tem juízo não. Essa maneira de pensar não tem juízo não. E todas as vezes que a gente não está afiado pela oração, a gente não tem juízo. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear várias vezes. A gente produz muito mais com uma vida de oração, gente. Eu e você, a gente produz muito mais se a gente orasse um pouco mais. Às vezes a gente quer fazer 1000 coisas. A gente quer fazer 1 milhão de coisas. E a gente tem que ter direção de Deus para as coisas. Produzimos mais orando. Então a gente precisa orar. A regra, gente, é a seguinte: quanto mais trabalho, mais oração. Quanto maior é a sua responsabilidade, você precisa parar antes das responsabilidades para você buscar Deus. Senhor, como é que eu vou proceder diante disso hoje? Como é que eu vou proceder diante dessa situação amanhã? Como é que eu vou fazer as coisas hoje ou amanhã? Como que eu vou fazer, Senhor? A gente precisa afiar a nossa vida. Nossa vida tem que estar afiada. Sua vida precisa estar afiada em todos os sentidos. Você que é casado aqui, a sua vida tem que estar afiado como marido.
Você que é esposa, sua vida tem que estar afiada como esposa. Você que é filho, tua vida tem que estar afiado como filho. Você que é um profissional, sua vida tem que estar afiada como profissional que você é. Você tem que estar sempre afiado. Sua vida tem que estar ali, ó, afiada. E a oração vai afiando a sua vida. Oração. Oração te torna certeiro. A oração te dá sensibilidade. A oração te dá habilidade. Então, quanto mais trabalho, mais oração. Gente, o celular. Se você usa muito o seu celular, o que você tem que fazer com o seu celular? Você tem que carregar ele. Porque se você é uma pessoa que usa muito o celular, ou para o seu trabalho, ou enfim, se você usa muito o seu aparelho celular, o que você vai ter que fazer com ele? Você vai ter que carregar ele de tempo em tempo. Você vai ter que carregar ele. E se você não carregar o seu celular? Você precisa carregar. A nossa vida é igual. A oração é como a bateria para a nossa caminhada. Você tem trabalhado, não tem? Você tem colocado sua vida à disposição de Deus. Então sua vida tem que estar o quê? Carregada. Assim como você carrega o seu aparelho celular, a sua vida também, a sua bateria precisa ser carregada. Você tem que colocar a sua fiação na tomada do Espírito. Você tem que estar carregado. Porque se você fizer isso, você vai produzir muito mais. E a oração, ela é poderosa, sabe por quê? Olha o que Jesus disse em João capítulo 15, verso 4 ao 5. Jesus disse assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês nada poderão fazer. Então a gente não vai poder fazer absolutamente nada se nós não estamos enxertados nessa videira. Então a nossa oração, ela é abençoadora para fazer com que a nossa vida produza mais. Querida, é hora de você se voltar para Deus e dizer: Deus, eu quero produzir com mais eficiência. Eu quero ser mais eficiente, Senhor. Eu quero ser mais eficiente como filho de Deus. Eu quero ser mais eficiente em todas as áreas da minha vida. Mas aqui no nosso caso hoje nós estamos falando da vida cristã. Eu quero ser um cristão mais eficiente. Eu quero ser um testemunho vivo do poder do Senhor do lado de fora do templo. Eu quero ser um testemunho vivo do teu poder lá fora. Eu quero ser um missionário lá fora. Eu quero ser um evangelista lá fora. Eu quero ser um pastor lá fora. Eu quero apacentar lá fora. Então a gente precisa de produtividade. Você vai produzir muito mais se você orar. Se você orar, você vai produzir muito mais. Meus irmãos, eu falava hoje com o povo da manhã. Eu dizia para eles o seguinte: para você não ter nenhuma confusão na sua cabeça. Você já me ouviu dizer aqui, eu sempre digo isso, a minha esposa, Neuma, ela ora mais que eu. A minha esposa ora mais que eu. A minha esposa, ela tem um hábito muito legal de oração. E eu a admiro por isso. Eu a admiro por ela ser a pessoa que ela é, dentro da nossa casa no quesito oração. Ela tem um lugar de oração. Ela tem um bannerzinho que ela coloca na fechadura da porta do quarto: estou orando, para ninguém entrar lá naquela hora. Ela faz isso. Ainda ontem à noite a gente estava na sala, a gente estava vendo alguma coisa, e aí ia começar o jogo do São Paulo, né? São Paulo e Flamengo. E aí eu queria assistir o jogo. E aí ela falou para mim: eu vou orar. Você vai ver o jogo? Aí eu falei: se você deixar, eu vou ver. Aí ela falou: eu deixo. Então tá bom. Você viu aqui no vídeo aqui, a mulher manda. Você viu o cara falando: nós vamos fazer aquilo. A mulher diz: não fazer o quê? Não, nós íamos fazer, não vamos mais. Né? Mas é assim, todo homem de juízo, ele ouve a mulher. E eu ouço a minha, viu? Então vamos lá, vamos em frente, porque o assunto aqui não é encontro de casais. Vamos lá. Então, aí a Neuma falou para mim: não, eu vou subir para orar. Então eu vou ver aqui o jogo, ela subiu. Aí eu falei: ora pelo São Paulo, viu? Eu brinquei. O São Paulo ganhou, você viu? Ganhou, hein?
Maravilha isso, né? Os corintianos que o Adilson está olhando para mim ali, ele está meio triste com o time dele. Mas vai dar tudo certo, viu? Fica firme. Então, gente, o que acontece? A Neuma, ela é uma mulher de oração. A Neuma gosta de ter o tempo dela. Ela ora 1 hora e meia brincando. Ora lá. Isso quer dizer que eu não ore? Não, eu oro também. Mas ela ora mais que eu. Eu sou o cara de orar 10, 15 minutos. Eu oro 10, 15 minutos, 20 minutos. Junta a turma, vamos fazer oração aqui. A gente orou 20 minutos. E aí eu saio correndo querendo fazer as coisas. Eu sou assim. É o meu jeito de ser. E a gente precisa entender isso. A oração, gente, ela precisa ter qualidade nela. Tempo de qualidade nela. Ela precisa ter tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? Você pode orar 5 minutos. Você lembra do Neemias? O Neemias, ele teve que fazer orações rápidas. O rei estava perguntando para ele e ele orou rápido e já deu a resposta. Às vezes tem que ser assim. Às vezes a gente vai para uma vigília de oração, aí a gente vai orar a madrugada toda, o tempo todo que aquele povo está reunido. A gente vai fazer isso. Talvez você venha para uma reunião de oração, 1 hora de oração. E aí a gente busca Deus naquele tempo. Agora, a oração ela precisa ter tempo de qualidade. Gente, é que nem caminhada. Você que... Temos aqui o Samuel. O Samuel é um atleta de maratona. Mas o Samuel não começou como ele está fazendo hoje. Você começou assim, Samuel? Não, né? Você começou aos poucos, não foi? Começou com 3 quilômetros, 4, mais ou menos isso? Ele começou desse jeito. Você está vendo como... por que eu estou te dizendo isso? Porque eu quero estimular você a orar. Ai, pastor, é tão difícil orar 15 minutos, 10 minutos. Para algumas pessoas é difícil. E por que é difícil? Por uma série de coisas que eu não vou falar elas aqui agora. Mas é importante que você busque a Deus. É importante que você tenha um tempo com Deus. Você pode começar com 10, 15, 5, 20, não sei. Mas você vai fazer o quê? Você vai melhorando a sua resistência. Você vai melhorando a sua resistência. Daqui a pouco você está maratonando na oração. Daqui a pouco você está fazendo 42 quilômetros na oração. É isso, querido. Daqui a pouco você vai estar tão envolvido com isso, pastor, nunca pensei que fosse assim. Por quê? Porque a oração é uma aventura gostosa, onde você fala, você ouve, você fala, você ouve, você fala. E você diz, Deus, que incrível isso que você está falando no meu coração. A oração é uma aventura gostosa. E a gente precisa entender isso. Quem ora produz mais. E para encerrar minha fala com você, quem ora manifesta frutos do Espírito na sua vida. Quem ora tem uma vida parecida com a de Jesus. Quem ora tem fruto na vida dele. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Olha só o que diz. Entretanto, minha gente, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, quando você ora, você manifesta esses frutos de uma maneira muito natural na sua vida. Exala isso de você. Você se torna essa pessoa aqui. Aí você vê amor, alegria, paz, paciência. Eu sei que todo mundo que está aqui essa noite é paciente, amém? Amém ou não amém? Amém, amém, amém. Então você vai exalar paciência. Você vai amar amabilidade, bondade, fidelidade. São tudo frutos do Espírito, gente. Coisas que você vai manifestar. Quanto mais perto de Deus a gente está, ou quanto mais perto de Deus você chega, mais você manifesta os frutos dele na sua vida. Sabe, Deus é uma pessoa tão influente que quando você anda com ela, você começa a parecer com ela. Deus é tão influente, que quanto mais perto dele você chega, mais parecido com ele você fica. Tem gente que vai ter até uma falsa impressão de você, vai achar que tu é perfeito, mas tu não é. Tu sabe que não é, mas tem gente que vai achar que tu é. Mas você não é.
Mas tem gente que vai achar que você é. Por quê? Porque você está próximo ao Senhor. E quando você anda com Deus, quando você anda perto de Deus, quando você busca Deus, esses frutos do Espírito, eles se tornam naturais na tua vida, naturais no teu viver. Você começa a automaticamente jogar isso para fora de você. Ser amável, ser gentil. Ah, pastor, tem gente que não conhece a Deus e é assim também. Então você vai ser em excelência. Porque esse é o fruto do Espírito. E você vai exalar os frutos do Espírito, você vai ter mais ousadia. A nossa vida de oração, gente, tem que crescer em extensão e intensidade. Se você quer ter frutos do Espírito na tua vida, é através da oração. A oração é o sangue da alma, alguém disse. Alguém disse que a oração é o sangue da alma. Alguém disse que sem muita oração e lágrima não há avivamento. Você não vai ter uma vida avivada se você não quer orar. Esquece. Você vai ter pílula de avivamento. Sabe o que é pílula de avivamento? Você vai num evento, glória a Deus, aleluia, e vai ficar nisso. Mas quando a gente ora, a gente tem isso. O oxigênio do cristão é a oração, gente. É a oração que oxigena os nossos vasos, e isso dá-nos vida. É isso que, é a oração que, sabe, que manda sangue para o nosso coração e nos faz viver uma vida intensa em Jesus. É a oração. O seu nível de consagração vai determinar muitas coisas na sua vida. O poder que você tanto busca, a unção que você tanto quer, reside na oração. É a oração que nos dá palavra de sabedoria, de conhecimento. É a oração que faz com que os frutos, ou seja, os dons do Espírito fluam de nós. Assim como os sonhos, os dons também. Querido, eu e você, nós precisamos atentar para a nossa vida de oração. Depois de você escutar sobre os benefícios da oração, quem ora cansa menos, quem ora tem mais força para vencer dificuldade, quem ora produz mais, quem ora manifesta os dons do Espírito na vida dele. Esses são o quê? São os benefícios da oração. Aí eu pergunto para você, como que você vai viver daqui para frente, depois que você escutou todas essas coisas? Você vai querer mudar a tua vida de oração? Você vai querer mudar isso no teu dia a dia? Eu espero que você queira mudar. Eu espero que você queira ser um nota 8, nota 7,5, 7. Até um nota 6 dá. 6, 6, 6, 6, a gente vai mudar de série. Vamos ficar em pé? Eu queria fazer um apelo para você agora. Gente, cheios do Espírito Santo, a gente vai conseguir viver essa vida que foi proposta aqui hoje. Cheio do Espírito Santo, a gente vai conseguir orar como Deus quer que a gente ore, como Deus quer que a gente busque. Eu queria fazer uma oração por você, eu queria chamar você que quer ser cheio do Espírito